Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículos de 1 a 32, diz assim: Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o! Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver.
Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado do caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro, e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu! Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Vamos orar? Senhor, te bendizemos pela bênção da palavra. Nós nunca poderíamos inventar uma coisa dessa. A tua palavra é vida para nós, é alimento para a nossa alma. Que diferença ela faz em nossa vida? É a voz do Senhor falando ao nosso coração. E aqui está revelado tudo o que nós precisamos saber sobre o Senhor, sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre o pecado. Tudo que nós precisamos é ouvir, entender e praticar a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito venha ministrar o nosso coração, uma palavra poderosa nessa noite. E não permita, ó Deus, qualquer manifestação contrária à tua palavra, e que assim possamos estar aos teus pés, com toda tranquilidade, ouvindo os teus conselhos, os conselhos do Pai amoroso. Nós te bendizemos pelo dom da palavra, te agradecemos, Pai, pela comunhão do teu povo, te agradecemos pela tua presença aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre a responsabilidade de um homem de Deus. O primeiro livro dos Reis não cita especificamente o nome do seu autor, mas a tradição atribui o seu escrito ao profeta Jeremias, provavelmente entre os anos 560 e 540 a.C. O livro nos conta que, após a morte de Salomão, o seu filho Roboão assumiu o trono. Mas como no reinado de Salomão ele exerceu um jugo muito forte sobre o povo então se reúne para pedir ao rei Roboão que mudasse essa situação. O rei Roboão então se aconselha com os sábios e se aconselha com os jovens. Os sábios disseram que ele deveria aliviar o jugo do povo, que ele falasse boas palavras ao povo. Mas os jovens disseram: não, você tem que dizer ao povo que você vai ser ainda mais cruel. E Roboão reúne o povo e diz aquela célebre frase: meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O povo então se rebelou, não aceitou que Roboão se assentasse no trono. Eles colocaram como rei um homem chamado Jeroboão, que era um dos servos de Salomão, e o povo então foi dividido. O reino do norte ficou com 10 tribos, e o reino do sul com 2 tribos apenas, Judá e depois Benjamim. Tudo isso nós podemos ler aí no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos de 1 a 20. O reino do norte é conhecido como Israel, cuja capital é Samaria, e o reino do sul é conhecido como Judá, cuja capital é Jerusalém. Assim que Jeroboão assumiu o governo das 10 tribos, ele implantou uma espécie de idolatria,
porque ele tinha medo que o povo, indo adorar a Deus em Jerusalém, acabasse se bandeando para o lado de Roboão. Então ele construiu 2 bezerros de ouro nos altos, e ali o povo subia para adorar aqueles bezerros de ouro. E isso foi mal aos olhos do Senhor. E Deus então manda um homem dele para chegar ali a Roboão e clamar contra o altar, denunciando aquela idolatria. Tudo isso está relatado aí no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, dos versículos 25 a 33. E esse é o pano de fundo para esse texto que eu li. E algumas coisas na vida desse homem servem de aprendizado para nós. E é sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que o homem de Deus não deve buscar nome ou renome. O texto que lemos mostra que Deus resolveu interferir na idolatria de Jeroboão, enviando alguém que é chamado simplesmente de homem de Deus. Em apenas um capítulo da Bíblia, esse que nós lemos, ele é chamado 15 vezes de homem de Deus. Quem era esse homem? O que ele fez de tão importante para merecer esse qualificativo? Qual é o seu nome? Qual o seu sobrenome? De que tribo ele vinha? Quantas pessoas ele liderava? Quantos livros ele escreveu? Onde mais se falou dele? Um homem absolutamente anônimo, mas que foi tremendamente usado por Deus para cumprir um propósito. A verdade, irmãos, é que nós não precisamos ser famosos para sermos usados por Deus. Assim como esse homem de Deus não tinha nome, a viúva pobre também não tinha nome, o bom samaritano não tinha nome, o leproso curado que voltou para agradecer não tinha nome, o paralítico de Cafarnaum que foi curado não tinha nome. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que quanto mais o nosso nome diminuir para que o nome de Jesus aumente, é melhor. João Batista pensava assim. E por entender que precisava diminuir para Cristo crescer, ele foi considerado o maior dentre todos os nascidos de mulher, conforme nós podemos ler no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, e depois no capítulo 7, versículo 28. João Batista dizia: convém que ele cresça e que eu diminua. Por que João Batista era assim? Porque ele era capaz de dizer frases como essa. Porque ele era capaz de dizer: eu não sou digno de lhe desamarrar a sandália. Porque ele era capaz de dizer: eu não sou o Messias, ele é o Messias. Atitudes assim fazem com que o nome de Deus seja exaltado e não o nosso nome. Para que Deus nos use e cumpra os seus propósitos em nós e por meio de nós, irmãos, não precisamos ter nome nem renome, não precisamos de fama. Não precisamos ter o nome conhecido na rádio, na TV, não precisamos gravar CD, escrever livros, vender a quantidade de livros. Deus tem um plano na vida de cada um de nós, e ainda que ninguém mais nos conheça, Ele nos conhece. E Ele sabe dos propósitos que Ele tem na nossa vida, e Ele pode nos usar até mesmo, como anônimos, chegar à presença do Rei e denunciar os pecados do Rei. Da mesma forma que esse homem de Deus era anônimo, não tinha fama alguma, nós também, homens e mulheres de Deus, não devemos buscar fazer nosso nome diante dos homens, mas sim fazer Cristo conhecido em toda a parte. O homem e a mulher de Deus não devem viver em busca de nome ou de renome. Nós somos apenas instrumentos, e o nome que deve crescer é o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em segundo lugar, o homem e a mulher de Deus não pode ter medo de clamar contra o pecado. Nós vemos aí no texto que nós lemos, do verso 1 até o verso 5, que Deus mandou aquele homem ali para clamar contra o altar. Exatamente porque Jeroboão havia instituído um altar de adoração em Betel. E o povo se reunia ali para pecar contra Deus.
E uma das principais funções de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é clamar contra o pecado, com toda a sua força. Olha o que diz em Isaías 58, versículo 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. E o homem e a mulher de Deus não pode ter medo de fazer isso, não pode ter nenhum obstáculo em fazer isso. O homem e a mulher de Deus precisam denunciar o pecado. O Antigo Testamento chama o servo de Deus de atalaia. Atalaia é aquele que avisa os incrédulos do perigo e avisa o justo que ele precisa se consertar e que não pode entrar no caminho errado. Olha o que está escrito em Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 a 21. Fim dos 7 dias veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. O atalaia era um vigia que ficava sobre os muros da cidade para tomar conta, para saber se estava chegando algum povo inimigo para atacar aquela cidade. Ele era responsável por avisar os moradores da cidade do perigo. E quando o perigo fosse avistado, ele tinha que tocar a trombeta e tocar a plenos pulmões para todo mundo ouvir. Se ele não avisasse e as pessoas morressem, ele seria responsabilizado, ele seria morto. E a Bíblia diz figuradamente que nós somos atalaias. Nós recebemos a incumbência, como servo de Deus, de anunciar a palavra de Deus, avisar ao incrédulo que ele está perdido. Mas, pastor, a gente vai falar para os outros que eles vão para o inferno e vão brigar com a gente. Quando nós pregamos a palavra, não é para acusar ninguém, não, e dizer que nós somos melhores que ninguém, não. É para avisar o pecador que ele está correndo perigo e que há solução para o problema dele. Jesus morreu naquela cruz para salvar o pecador. E nós, como atalaias, não podemos deixar de anunciar. O homem e a mulher de Deus não podem se calar. Tem que pregar contra o pecado. Avisar o pecador que ele está correndo perigo, avisar o crente que estiver pecando que ele está correndo perigo e que ele precisa se consertar. O atalaia jamais pode se calar, vendo o perigo iminente que as pessoas estão correndo. No Novo Testamento, o termo original grego é kerix, que significa aquele que faz uma proclamação pública, à luz do dia, ao som de trombeta, atual e atualizada, endereçada a todos. O homem de Deus precisa ser um arauto, um apregoador, um pregador. É esse termo que o apóstolo Paulo usa quando diz: nós pregamos a Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Ele está dizendo: nós proclamamos a Cristo. Proclamar é afirmar enfaticamente. É a função do servo de Deus, do homem e da mulher de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, proclamar a plenos pulmões, chamando pecadores ao arrependimento e anunciando a salvação em Cristo Jesus. Isso geralmente traz consequências. Jeroboão imediatamente mandou prender o homem de Deus, e só não conseguiu porque Deus interveio. Aí, em 1 Reis, capítulo 13, versículo 4. Mas muitos crentes, ao longo da história, foram presos,
foram torturados e não poucos foram mortos por exercer a função de atalaia. O apóstolo Paulo sofreu na carne o preço da sua intrepidez em proclamar a Cristo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. São ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Dizem que o apóstolo Paulo, quando chegava numa cidade, ele procurava conhecer 2 lugares. A sinagoga, que era onde ele pregava de dia, e a cadeia, que é onde ele ia dormir de noite, né? Então não pense que ser um arauto não tenha consequências. Se você clamar contra o pecado para as autoridades, alguém não vai gostar. É só hoje que a gente vê aí profeta tirando foto com o rei, com os presidentes. Você não vê isso no Antigo Testamento em lugar nenhum. Porque o homem e a mulher de Deus, eles são chamados para denunciar o pecado, serem atalaias, profetas, proclamadores contra o pecado e proclamadores da salvação em Cristo. Obviamente, quem quer viver no pecado não vai gostar dessa mensagem. Então, por medo, por autoproteção, autopreservação, ou por qualquer outro interesse, muitas vezes os homens e as mulheres de Deus se calam diante do pecado, diante da idolatria do rei, diante dos problemas que acontecem nas suas barbas, e não abrem a boca para denunciar. Assim também, qualquer um de nós, homens e mulheres de Deus, devemos esperar dificuldades, sempre que clamarmos contra o pecado, mas certamente que o Senhor vai intervir ao nosso favor, de um jeito ou de outro. E Paulo dizia enfaticamente: Cristo será glorificado em mim, seja pela minha vida, seja pela minha morte. É assim que é. Mas nós, se nos chamamos de homem de Deus, de mulher de Deus, nós não temos outra opção. Em terceiro lugar, o homem e a mulher de Deus não podem aceitar os favores das autoridades. Do verso 6 ao verso 10, depois que o rei ameaçou prender o homem de Deus, Deus interveio, a mão dele se secou, o rei então pediu ao homem de Deus que orasse por ele, a Deus, e quando o homem de Deus orou por Jeroboão e a mão dele voltou ao normal, ele disse: eu vou te recompensar, vamos lá em casa, você vai se fortalecer, você vai comer, vai beber. E o profeta respondeu enfaticamente: nem se você me desse a metade do reino, porque a palavra do Senhor era clara. Você não pode comer pão, não pode beber água e não pode voltar pelo caminho que você veio. E ele disse não. Mas infelizmente essa não é a postura de alguns ditos homens e mulheres de Deus. Segundo Reis capítulo 5, dos versículos 1 a 27, narra um episódio deprimente no final. Havia um comandante sírio, chamado Naamã, que era leproso, e ele foi enviado a Israel para que o homem de Deus orasse por ele, e aí era um homem de Deus, Eliseu, que muitas vezes foi chamado de homem de Deus. O homem de Deus orou por Naamã, mandou que ele se banhasse 7 vezes no Rio Jordão. Ele fez isso e a sua pele se tornou como a pele de uma criança. Ele foi curado. Naamã ficou tão grato que ele disse: eu vou te recompensar, eu quero que você aceite alguns presentes que eu trouxe para você. E Eliseu, ele recusou enfaticamente. Mas ele tinha um moço
chamava Geazi. E ele foi correndo atrás da comitiva de Naamã e disse, olha, o meu senhor não pôde aceitar o presente não, mas ele falou que você pode dar para mim. E ele pegou o presente. E diz que a lepra que estava em Naamã passou para Geazi. Por causa de aceitar presentes materiais em troca de bênçãos espirituais, das quais ele era só um instrumento das mãos de Deus, ele então recebe a lepra que antes era do comandante. Isso é triste, irmãos, a gente vê pessoas que aceitam, quando não cobram, favores materiais em troca de bens espirituais. Irmão, quanto é que alguém pagaria por uma oração? Quanto é que alguém pagaria por uma pregação? Quanto é que alguém pagaria por um atendimento espiritual de madrugada? Quanto é que alguém pagaria por uma cerimônia fúnebre? Quanto é que alguém pagaria por alguém chorar com você na hora que você está passando problema? Como é que alguém pode botar preço num negócio desse? E por que, por força das contingências, o homem ou a mulher de Deus foram usados para que alguém fosse curado de uma enfermidade, para que um casamento fosse restaurado, para que alguém que estava lá no vício deixasse aquela vida? Agora essa pessoa está devendo dinheiro para o homem e para a mulher de Deus. Como é que alguém consegue conceber uma coisa dessa? E hoje a gente vê direto, irmãos. Volta e meia aparece aí homens e mulheres de Deus que são funcionários fantasma de deputado, que exercem cargos aqui e ali, recebendo as benesses das autoridades. O homem de Deus foi enfático, jamais eu almoçaria na tua casa, nem se você me desse a metade do seu reino. E hoje nós vemos homens e mulheres de Deus se prostituindo com políticos. E por causa disso, quantos homens e mulheres de Deus têm andado leprosos por aí? A lepra na Bíblia representa o pecado, irmãos. É isso que vai acontecer com cada um de nós, homens e mulheres de Deus, se nós aceitarmos os benefícios das autoridades em troca das bênçãos espirituais, das quais nós somos apenas os canais. Em quarto lugar, o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ser guiado por qualquer profecia. Versículos 11 e 14 a 19 desse texto que nós lemos. Até aqui o homem de Deus havia sido perfeito no seu comportamento, cumprindo totalmente a ordem de Deus, que era clara: profetizar contra o altar, não comer pão, nem beber água e não voltar pelo mesmo caminho por onde ele chegou. As primeiras tentações ele venceu. Ele não ficou com medo da prisão quando o rei o ameaçou, ele não aceitou o convite do rei para comer na sua casa. Por quê? Porque nesses dois casos era óbvio que era um intento do inimigo contra ele. Fedeu enxofre, a gente fica esperto. Saiu do inimigo, estou fora. Mas agora chega alguém que a Bíblia chama de profeta velho. O profeta velho disse que recebeu outra revelação diretamente de um anjo. E que essa revelação dizia o seguinte: não, pode comer pão sim, pode beber água sim, pode voltar por outro caminho sim. Aí o homem de Deus acreditou nisso, porque aquela linguagem espiritual o seduziu. E com a desobediência, ele decretou o fim do seu ministério. O homem de Deus, ele ignorou algo que é básico no caráter de Deus. Deus não fala duas coisas diferentes a respeito da mesma coisa. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito o quê? Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. É esse Deus que diz para nós: seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso é do maligno. Deus, ele é bem categórico. O que eu falei está falado. Aquilo que é pecado na Bíblia é pecado para todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. E nós vivemos tempos em que Deus a todo momento entrega uma nova revelação, muitas delas contradizendo a palavra revelada. Mas é uma nova revelação. O cara é o apóstolo tal, o ungidão, falando em línguas, sapateando, cuspindo fogo, e fala que um anjo falou com ele que é diferente.
Aí eu desobedeço a palavra de Deus para ir atrás da nova revelação. E o que acontece? Caio nas garras do leão. O que nós, homens e mulheres de Deus, vamos seguir? O que a palavra de Deus fala ou o que os profetas velhos estão dizendo por aí? O que está escrito na palavra de Deus ou o que os ungidões falam para nós pela televisão? O que o homem e a mulher de Deus precisa seguir como única regra de fé e prática infalível? Será que existe alguém que possa ter uma outra revelação diferente? Em Gálatas 1,8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Pode ser anjo, arcanjo, querubim, serafim, pode ser qualquer criatura que vem que fala assim, ó, é diferente do que está escrito aí, seja anátema. Anátema é maldito, amaldiçoado, afastado, banido. Nós que nos chamamos homens e mulheres de Deus, jamais podemos nos desviar da palavra de Deus, mesmo que sejam outros supostos homens de Deus que estejam falando conosco, mesmo se eles disserem que receberam de um anjo. Em quinto lugar e último, o homem e a mulher de Deus serão responsabilizados por sua desobediência. Os versos 20 a 24 mostram que o homem de Deus deu ouvido ao profeta velho, que disse ter recebido uma nova palavra de um anjo, e assim ele desobedeceu uma ordem clara do Senhor Deus. A consequência é que ele foi despedaçado por um leão. Alguns podem cair no erro, irmãos, de achar que por serem usados por Deus falar com eles diretamente, por serem homens e mulheres de Deus, eles podem desobedecer a palavra de Deus sem qualquer consequência. Na Bíblia a gente vê alguns exemplos, irmãos. Será que Abraão não pensou assim? Eu sei que mentir é pecado, mas eu sou o amigo de Deus. Poxa, se eu contar ali com a minha mulher, minha irmã e não minha esposa, para poder safar minha vida, não é possível que Deus vai ficar tão zangado. Será que Davi pensou assim? Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Deus me fez rei de uma grande nação. Poxa, não é possível que Deus vai pegar pesado se eu pegar uma outra mulher que não é a minha? Algumas pessoas caem no terrível erro de pensar que só porque são usadas por Deus, elas têm licença para pecar. Porque hoje a Bíblia não é mais suficiente. Coisas que são tão claras na Bíblia e que nós obedecemos com tanta facilidade, hoje nós somos cheios de questionamento. Eu não sei o que aquele homem de Deus pensou, mas o fato é que ele, ao invés de obedecer ao que Deus diz, ele achou que poderia ter uma exceção. Já que foi o profeta velho que falou, Deus não vai me punir por eu fazer diferente do que ele mandou. E mal ele comeu e bebeu na casa do profeta velho, o profeta velho albardou um jumento para ele poder ir para casa, e no meio do caminho aconteceu aquilo que nós lemos. Um leão o despedaçou. E eu diria, irmãos, muitos homens e mulheres de Deus têm sido aí despedaçados pelo leão. Se você for ler lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito: sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. Vocês vão ver que no Salmo 34 está escrito que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E o leão anda em derredor. Redor é mais perto de nós do que derredor. Para o leão chegar em nós, só passando pelo anjo. Não é verdade? Entre ele e nós está o anjo do Senhor. Nós não podemos com ele, mas o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor. Só tem um jeito dele chegar em nós, é se houver uma brecha dada pelo pecado. O leão só vai botar as patinhas dele em nós se houver uma porta para ele passar.
E essa porta só pode ser aberta pelo pecado. O leão só vai chegar a nós se nós desobedecermos a palavra de Deus e pecarmos. Concluindo, queridos, como os irmãos perceberam na leitura do texto, aparecem aí dois personagens principais. Um, o homem de Deus, e o outro, o profeta velho. Que coisa triste, né? A Bíblia se referia a alguém chamando de profeta velho. A mensagem que nos traz é de que é alguém ultrapassado, alguém que já foi usado por Deus, mas agora não é mais. Nós podemos perceber pela leitura do texto que esse homem tinha um certo temor a Deus. No verso 20, ele é usado por Deus para exortar o próprio homem de Deus por sua desobediência. Nos versos 26 a 31, lemos que ele teve um grande remorso por ter dado uma profecia falsa ao homem de Deus, né, que causou sua morte. E no verso 32, vemos ele crendo na palavra de Deus, a palavra que o Senhor falou pela boca do homem de Deus. Mas ele é exemplo do crente que parou no tempo, que não consegue mais identificar a voz de Deus, que se acostuma com o ministério, sem buscar em Deus um renovo, um refrigério. Será que o tempo na igreja também não vai nos transformando em profetas velhos? Que às vezes nos faz sentir inveja dos homens de Deus que vão chegando, e com isso, às vezes, com nossas palavras, nós até os desvirtuamos, os desanimamos, os fazemos seguir por outros caminhos. Como homens e mulheres de Deus, precisamos assumir nossa responsabilidade. Não podemos servir a Deus em busca de renome, não podemos deixar de clamar contra o pecado, esteja ele onde estiver e em quem estiver. Não podemos ter medo das autoridades e nem aceitar suas benesses. Não podemos dar ouvido a qualquer profecia que contradiga a palavra de Deus revelada, porque agindo assim, seremos despedaçados pelo leão no caminho e nos transformaremos em profetas velhos. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sempre sermos chamados de homens e mulheres de Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Quem vê o homem de Deus falar das coisas do amor, não pode imaginar as lutas que ele enfrentou, enquanto ele vai falando das coisas que o Pai lhe falou. Faz calar no próprio peito as dores que já passou. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. E o homem de Deus vai pregando sem parar. Embora muitos desejem ver o homem de Deus se calar, e o homem de Deus vai pregando sem parar. Embora muitos desejem ver o homem de Deus se calar. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém.
de Deus chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém.